Bom dia, irmãos. Aleluia. Jesus é bom, maravilhoso, e Ele está aqui. Louvado seja seu nome. Como esteve lá, naquele dia, na praia da Galileia, hoje está aqui também. Seu Espírito está em nós e sua presença está em meio de nós. Vamos esta manhã outra vez para a praia, à beira-mar, lá na Galileia, na cidade de Cafarnaum. Jesus, naquele barco, toda a multidão na praia, ouvindo aquelas parábolas. Ontem vimos as primeiras 3 parábolas sobre o reino de Deus, que Jesus falou à multidão. Agora vamos entrar na 4ª parábola. Mateus capítulo 13, versículo 33. Lembremos que ainda está falando a multidão. Versículo 2 diz: e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Já falou sobre a parábola do semeador, a parábola sobre o trigo e o joio. Ontem, na tarde, vimos que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, aquela semente tão pequenina, mas depois tem aquele potencial para crescer e tornar-se uma árvore. Agora no versículo 33, diz-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Uma parábola também muito breve, um só versículo, mas aí está a explicação de Jesus, que o reino dos céus é semelhante a quê? Como falamos ontem, as 2 primeiras parábolas, Jesus mesmo deu a explicação, a interpretação das parábolas. Mas a partir da 3ª parábola, nós não temos a explicação, a interpretação de Jesus. Só que se lemos com atenção as palavras de Jesus, Ele diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Presta atenção que o reino de Deus não é semelhante a uma mulher que escondeu fermento na farinha. Não, o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha.
que é o fermento nesta parábola? Que é a farinha? Jesus declara que esse fermento é o reino de Deus, é semelhante. O reino é semelhante ao fermento. Que é o reino comparado aqui com o fermento? A palavra reino é um substantivo que indica ação. O reino não é um lugar, não é o céu. Muitos têm confusão, confundem reino dos céus com os céus. Reino é reino e céu é céu. Não temos que misturar. O reino não é um lugar, não é um céu. O reino tampouco é a igreja. A igreja tem que estar submisso ao reino. A igreja está formada por homens e mulheres que aceitaram o reino. Mas a igreja não é o reino não é a igreja. Por ter esta confusão, a igreja romana confundiu seu lugar nos séculos passados. Porque o reino de Deus é o Deus que reina. O reino de Deus é o reinar de Deus, é uma ação de reinar. É Deus mesmo. O reino é perfeito, o reino é completo, a igreja não é perfeita. Deus tem a soma da sabedoria, do poder. Ele tem a soma de todo poder e autoridade. A igreja não. A igreja tem que estar submisso ao reino. A igreja está formada por homens e mulheres fracos que podemos errar. Mas Deus nunca erra. A ação de Deus é sempre perfeita. Quando os papas romanos confundiram reino com igreja, eles se atribuíram a soma de todo poder, autoridade e sabedoria. Deus coloca reis e tira reis. E os papas, confundindo-se igreja com reino, eles começaram a tirar reis e colocar reis. Nós temos que ter clareza que é o reino. A igreja tem que estar sempre submissa à cabeça, à sua cabeça. E essa cabeça é Jesus, ele que reina. A igreja pode ser obediente ao rei ou pode tornar-se desobediente ao rei. Então nós temos que não confundir igreja com reino. O reino, a palavra reino na língua portuguesa é um substantivo que indica ação. Nós temos substantivos que indicam coisas, ou lugares, ou sentimentos. Assim tem substantivos de diferentes coisas. Por exemplo, a palavra mesa. Mesa é um substantivo, indica um objeto. Cadeira é um substantivo que indica um objeto. Mas também tem substantivos que não indicam coisas. Por exemplo, a palavra salvação. Se você abre a Bíblia, o dicionário da língua portuguesa e busca a palavra salvação, vai encontrar esta explicação. Salvação
ação de salvar. Substantivo, que indica ação. Preparação é um substantivo, indica ação de preparar. Santificação, substantivo, indica ação de santificar. E assim tem muitas palavras. A expressão portuguesa reino, se dissesse reinação, palavra que não existe na língua portuguesa, então daria mais ideia de um substantivo que indica ação. Pero reinação não existe em português. A palavra é o reino. E reino significa exatamente, é um substantivo que indica ação. Como salvação, preparação, santificação, reino. É um substantivo que indica ação. A raiz da palavra reino é rei. E o verbo é reinar. Muitas palavras que têm como substantivo de ação, sua raiz é um verbo. O verbo é reinar. Por isso, em Isaías capítulo 52, versículo 7, quando aquela profecia que indica: formosos são os pés sobre os montes de aquele que anuncia as boas novas, de aquele que anuncia a paz, anuncia a salvação, e disse a Sião, que disse a Sião? O teu Deus reina, reina. Quem reina é teu Deus, está no trono. Irmãos, este é o Evangelho, a boa notícia do reino de Deus. Significa que este universo não está assim à deriva. Neste universo há um centro. Nesse centro do universo há um trono. Nesse trono alguém está sentado. É Deus. E Ele reina. Seu reino é de todos os séculos. E seu senhorio de todas as gerações. Seu trono é firme, eternamente e para sempre. Quantos dizem amém? O Senhor reina. Uma boa notícia. Ele está no trono. Nunca perdeu o controle. Ele é a suprema autoridade. E Ele sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder. Você pode, na língua portuguesa, tomar o verbo reinar, botar ao frente do verbo um artigo. E então você está substantivando o verbo. Veja bem, se você diz o reinar de Deus, reinar é verbo, mas botando ao frente um artigo, você está substantivando o verbo. Por exemplo, mudando o assunto, correr é um verbo, comer é um verbo. Se você diz o comer em demasia, é prejudicial para a sua saúde. Você tornou aquele verbo em um substantivo. Então, o reino de Deus, você pode expressar também assim: o reinar de Deus. E o que Jesus está anunciando em seu ministério, em sua pregação, o reinar de Deus. O reino de Deus,
que Deus o Pai reina, e reina através de seu Filho, porque Ele sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder. Quem é a palavra? Quem é? Quem é o verbo? Segundo João capítulo 1, é Jesus. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo, ou a palavra, era com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas, por Ele, por a palavra, foram feitas. E nada foi feito sem ela, sem a palavra. Foi aquele verbo, aquela palavra, através do qual o Senhor fez e faz todas as coisas, através da qual o Senhor governa sobre o universo, que se fez carne. E disse João, habitou entre nós. E ainda disse João, nele, naquele verbo, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Então, que é o fermento? É o reino. O reino chegou. Jesus, aquele através de quem o Pai reina, chegou, se aproximou aos homens. E nele estava a vida. O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Jesus é aquele fermento, porque o reino é aquele que reina. O reino é o reinar de Deus, é Jesus. Esse fermento veio a este mundo e que fez? Se misturou com a farinha. Amém? Se fez homem. Não tomou aparência do homem, sino se fez carne. Homem. Nasceu de uma mulher. Se fez igual que nós, sem pecado. Nasceu de uma mulher e do Espírito Santo. E veio habitar entre nós. Que é a farinha nesta parábola? A humanidade. Homens e mulheres que por causa do pecado estão mortos. Longe de Deus, sem vida.
homens e mulheres sem reino. E Jesus veio e se aproximou. O Pai colocou fermento na massa. Para o fermento atuar, precisa ser misturado com a farinha. Cristo, feito homem, é a vida de Deus, a luz que veio aos que estão assentados em escuridão, que veio para misturar-se entre os mortos espirituais. Porque o fermento, para fazer seu trabalho de levedar, precisa ser misturado. Amém? Ele foi chamado amigo dos pecadores. Buscou gente simples, pescadores, pecadores. Se assentou junto com as prostitutas, sem nunca pecar. Se aproximou aos publicanos e aos pecadores. Foi criticado por os fariseus hipócritas, porque se misturava com o povão. Ele não ficou como os fariseus, longe da gente, longe do povão. Ele se tornou amigo. Permitiu que uma mulher prostituta chorasse a seus pés de gratidão por ter perdoado seus pecados, e permitiu que aquela mulher beijasse seus pés e lavasse seus pés com suas lágrimas, para receber a crítica de Simão, dono da casa. Se esse homem soubesse quem é aquela mulher, não permitiria que uma mulher prostituta beijasse seus pés. Irmãos, para levedar, tem que entrar em contato. Amém? E isso que Jesus fez. Homens simples, pescadores, publicanos, tiveram o privilégio de estar perto dele, porque ele se aproximou a eles. A santidade não tem que ter temor do pecado. A luz não tem que ter temor das trevas. A vida não tem que ter temor dos mortos, porque tudo o que pode acontecer é passar vida aos que estão mortos, passar luz aos que estão nas trevas, porque a luz vence as trevas. Quantos dizem amém? A luz, a vida é mais poderosa que as trevas e a morte. E isso que Jesus fez, se misturou na massa, amigo dos pecadores, entrou na casa de Zaqueus, um ladrão, um corrupto, funcionário público, publicano, corrupto e ladrão. Se nós nos afastamos dos ladrões e os corruptos, quem vai levedar a eles?
Se nós nos afastamos dos homossexuais, quem vai salvar a eles? Se nós nos tornamos só amigos dos crentes, dos santos, e só cumprimentamos aqueles que são nossos irmãos, quem vai ser luz para as trevas? Irmãos, Jesus é o fermento que se misturou com a gente, com o povão, com os pecadores, para comunicar a vida do reino, a luz do reino, e assim conseguiu salvar alguns. Ele nunca pecou. Misturar-se não significa participar do pecado. Misturar-se significa amar, estar próximo, chorar com aquele que chora, estar perto de aquele que sofre, ter sensibilidade, ter compaixão, tornar-se amigo de aqueles que são inimigos de Deus, para ver se podemos levedar alguns deles. Glória seja ao nome do Senhor. Amém? A fermentação é um processo. Esse processo está parado, não funciona se não se mistura. Quando se mistura, o processo inicia, mas tem que permanecer aí, naquele meio, para poder esperar o processo de fermentação. Assim, a obra de Deus tem este jeito: iniciar processos. 3 medidas de farinha. Uma vez um padeiro, hoje tem sistemas mais modernos, mas a parábola é de aquele tempo. Um padeiro nos explicou como ele faz para fermentar uma grande massa. Ele disse: eu pego uma primeira medida, pego o fermento, misturo bem e bem, amasso e deixo aí. Depois de algumas poucas horas, toda aquela massa misturada com fermento se transformou em massa levedada. Ouça bem, a massa levedada agora se transformou em fermento. Então pego uma massa maior e transformo esta massa que agora está levedada em bolinhos de massa pequena e misturo com outras massas, e assim misturando, de aí a pouco tudo isto foi levedado. Tudo isto levedado agora é misturado com uma massa maior. E esse é o processo mais rápido para lograr levedar a massa toda. E Jesus fez isso. Ele escolheu 12 homens, uma massa pequena, se entroçou com eles, se misturou. Aqueles que responderam ao reino,
abriram o coração para aceitar a luz, a vida do reino. Foi levedando aquela primeira massa, os 12. Ele escolheu para que estivessem com ele. Veja bem, isto, em nossos términos atuais, chama-se discipulado. Discipulado não é um sistema, é vida que transmite vida. Pero para transmitir essa vida e não tornar-se um sistema, onde uma vez por semana eu me encontro com meus discípulos para dar simplesmente uma lição, um ensino, e vou embora. Na semana me esqueço deles. Jesus se misturou, viveu com eles, dormiu com eles, comeu com eles, se misturou, e aqueles 12 foram discipulados por Jesus. Se transformaram em fermento. Amém? E ele falou a eles: agora vai e fazei discípulos. O que eu fiz com vocês, você tem que fazer com outros. Misturem-se, estejam perto deles, amem, sejam exemplo, comunhão, estar juntos, ensinos, orações, fazer a obra juntos. Isso é discipulado, levedar a massa. A farinha, massa não levedada, são aqueles que ainda não têm o reino. Se você já tem o reino e está sendo discipulado, você agora é um fermento. Amém? Fermento. Você agora tem que, aquilo que recebeu, aquilo que está vivendo, compartilhar, transmitir a outros. Assim Jesus teve em seus dias 12, depois outra medida mais ampla, 70 outros discípulos e a multidão. Mas o processo é sempre assim, misturar-se com alguns poucos. O mesmo aconteceu com Paulo em Éfeso. Ele iniciou com 12 semidiscípulos que não estavam bem fermentados, se misturou com eles, fermentou a eles, e com eles foi a uma segunda medida na sinagoga. 3 meses na sinagoga, se misturou com os judeus daquela cidade de Éfeso, e aqueles que aceitaram o reino se tornaram discípulos. E Paulo separou quando aqueles outros judeus se revoltaram contra o reino. Paulo não perdeu mais tempo, não brigou com eles, não discutiu, tomou aos discípulos, já os que aceitaram o reino, foi a escola de um chamado Tirano, e aí cada dia com os discípulos falava sobre o reino, todos os dias aí naquela escola, disse assim, continuou por espaço de 2 anos, se instalou em um lugar público, em um lugar onde todos iam, vinham, e ele se instalou lá e se misturou com a cidade, e esse fermento foi tão poderoso e tão efetivo, que diz Atos capítulo 19, que todos os moradores de Ásia, judeus e gregos, todos ouviram a palavra do Senhor Jesus.
toda aquela região de Ásia foi totalmente evangelizada. Todos os moradores escutaram a palavra do Senhor. Amém. A massa levedada se transforma em fermento. Estes são discípulos que foram discipulados, aceitaram o reino, estão vivendo no reino, estão vivendo o reino. Eles agora são fermento para aqueles lugares onde o Senhor tem colocado. Amém? Ouça bem, tem que haver fermento em todos os ambientes e círculos da sociedade. Em cada bairro tem que haver fermento. Em cada cidade ou localidade tem que haver fermento. Cada escola, em cada aula, tem que haver fermento. Se você é estudante, não se isole dos pecadores. Esteja firme em tua fé, em tu compromisso com Jesus e cheio do Espírito. Misture-se com teus companheiros, ainda com os piores. Não marginalize a ninguém. Você é um fermento. Você é parte do reino de Deus, colocado aí por o Senhor, para levedar aquela massa. Se você está na universidade, aquela universidade tem fermento e você. Em cada fábrica, cada empresa, cada escritório, cada oficina, cada instituição pública ou privada, em todas as esferas de governo, legislativo, executivo, judicial, em toda instituição, Deus quer colocar fermento que se misture, que ame, que se aproxime, que ore, dizendo em cada círculo ou ambiente: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como nos céus, assim também na terra. Amém? Em cada clube tem que haver fermento. Em cada grupo étnico, em cada sindicato, em cada círculo de profissionais ou empresários, fermento. Até quando? Ouça bem, até ficar tudo limitado. Amém? A única possibilidade, misturar-se com a massa, com a farinha, com aqueles que não têm o reino. Você tem que misturar com um sentido de amor, de missão, de levedar aquela massa. E disse a palavra de Deus que a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Eu creio, é palavra de Deus. A terra já está cheia, diz a Bíblia, da glória de Deus. Mas a profecia diz que a terra será cheia do conhecimento da glória. A glória está em toda a terra.
Mas as pessoas não conhecem a glória de Deus. Não conhecem o reino de Deus. E nós somos colocados por Jesus para levedar toda a massa. ¿Cuántos dicen amén? Fermento, mistúrate. Fermento, você está colocado por Deus em um bairro para levedar aquele bairro, aquela universidade, aquela empresa, aquela instituição, aquele círculo onde você frequenta, onde você passa a maior parte das horas de tua vida. Deus te colocou para fermentar aí. Amém? Eu não sei, eu perdi a noção do tempo. Como é? Senhor, mas temos duas partes esta manhã. A que hora termina a primeira parte? Um intervalo. O intervalo pode ser de aqui a meia hora? Pode ser? Tá? Muito bem. Vocês estão cansados? Se alguém está cansado, pode ficar em pé, mover um pouco. Mas vamos à quinta parábola. Agora, estas quatro foram faladas por Jesus, desde o barco, na praia. Mas versículo 36 diz: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E aí na casa o primeiro que fez é explicar a parábola de aquele trigo e joio. Mas depois continuou no versículo 44. Vamos ao versículo 44, a parábola número 5. Agora só aos discípulos na casa. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Para nós é um pouco difícil entender como foi. Por que um tesouro escondido em um campo? Na antiguidade, algumas famílias, algumas pessoas tinham, não sei como chamam em português, um cofre, um baú, cofre grande assim, pode ser, onde colocavam ouro, pedras preciosas, diamante, coisas muito valiosas, que às vezes era uma herança que vinha dos vovós, e guardavam naquele cofre. Alguns cofres eram pequenos, outros eram grandes, com muita riqueza. Mas existia o perigo dos ladrões. O ladrão é uma coisa muito antiga. Então, ter aquele cofre na casa era complicado, porque se vem, está morando no campo, vêm os ladrões, podem roubar.
Jesus falou: não façais tesouros na terra, onde os ladrões minam e hurtam. Então alguns, em seu campo, escondiam o tesouro, aquele cofre, faziam um buraco, um poço, e escondiam na terra. Então, se vêm os ladrões, o campo é grande, eles não sabem que tem um cofre, um tesouro escondido, e não sabem onde está aquele tesouro. Alguns pais tinham filhos malvados, que também roubavam os pais. Então, alguns pais, só eles sabiam onde estava o tesouro escondido. Nem os filhos sabiam onde estava localizado aquele tesouro. Então, se acontecesse um acidente e aquele pai morresse assim de repente, ninguém sabe onde ficou o tesouro. Está no campo, mas em que canto? Então assim podia acontecer. Pode aquele tesouro estar escondido naquele campo por várias gerações. Então um homem estava apurado para ir a um lugar determinado e disse: eu não vou ir por o caminho acostumado, por o caminho. Vou tomar um atalho para encurtar. E tomou aquele atalho. E andando por aquele campo, de aí, seu pé tropeçou com alguma coisa. Chamou a atenção. O que será isto? E começou a cavar. Pegou uma madeira e um palo e começou a trabalhar. Chamou a atenção. Primeiro pensou que seria uma raiz de uma árvore, mas não era. E cavou. Viu que era a tampa de um cofre. E trabalhou, se esqueceu de seu compromisso. Isto é mais importante. Se esqueceu de tudo e trabalhou e conseguiu tirar aquele cofre. Procurou abrir aquele cofre, não conseguia, finalmente conseguiu. Uau! Quando abriu, o que é isso? Ouro, diamantes, rubis, pedras preciosas, mas que quantidade! Deus! E aí, uma ideia. Fechou, colocou novamente, botou a terra, pissonou, botou alguns ramos aí, para que ninguém percebesse. Vou averiguar quem é o dono deste campo. E teve a ideia: se eu compro este campo, legalmente, com tudo aderido e plantado, tudo é meu. E averiguou quem é o dono. E achou o dono. E ele, para dissimular seu entusiasmo, disse a esse homem: você é dono de aquele campo lá? Sim, eu sou. Bora. Porque eu estou interessado em comprar o seu campo.
Você vende? Bom, se você paga, eu vendo. Imaginemos que aquele campo, o custo seria R$250 mil. E aquele homem, ao perceber o interesse, por mais que procurou dissimular, diz: 450 mil. Uau, tudo isso? Isso é, se você quer. Bom, eu vou dar uma resposta logo. Disse que aquele homem foi transbordante de alegria. Vende tudo o que tem. Imagina, chega a casa e disse: querida, ouça bem, é um segredo. Temos que vender todo o nosso campo, nossa casa, nossos animais, tudo o que temos. E aquele outro campo que temos lá também. Marido, você ficou louco? O que acontece? Nossa casa, tanto trabalho, o que acontece? E contou a ela o fato. E vendeu tudo. E foi a esse homem e disse: aqui está, 450 mil reais. E comprou aquele campo. Amém? O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Minha pergunta: você achou o tesouro escondido no campo? Segunda pergunta: você vendeu tudo que você tem para comprar o reino? Mas, irmão, a salvação não é de graça? Sim. O que tem que fazer para ter a vida eterna? Perguntou um. Guarda os mandamentos. Eu já guardei. Estou guardando. Falta alguma coisa? Sim, só uma. Vai, vende tudo quanto tens e siga-me. Ah? Não. Quando eu não conhecia o reino, eu tinha a tentação de dizer a Jesus: Jesus, você agora errou. Para ter a vida eterna, tem que vender tudo quanto um tem, que eu não conhecia o evangelho do reino. Irmãos, se você quer ter vida eterna, precisa ter a Jesus. Amém? E para ter a Jesus, sabe que é esse tesouro escondido? É Jesus. É reino. É Jesus. Aquele que reina. E para ter a Ele, você tem que vender tudo quanto tem
e comprar aquele campo. Não, isto não é uma heresia. É o evangelho do reino. São palavras de Jesus. Lucas 14:33. Grandes multidões iam em pos de ele. E ele, voltando, diz: aquele que vem após de mim e não aborrece pai, mãe, filhos, esposa, irmãos, ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aquele que não toma sua cruz e vem após de mim, não pode ser meu discípulo. E no 33 diz: aquele que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Amém? Você quer ser discípulo? Quer ter o tesouro? Tem que renunciar a tudo quanto tem para adquirir aquele tesouro. Quantos dizem amém? Mas este homem não foi chorando a vender tudo. Foi transbordante de alegria. Era um homem muito inteligente, porque ele vendeu tudo. Mas quando adquiriu aquele campo, o tesouro que obtive era 100 vezes maior que o valor de todo quanto ele tinha vendido. 100 vezes maior. Eu conheço outro homem no Novo Testamento que, transbordante de alegria, vendeu tudo e comprou aquele campo. Se chama Saulo ou Paulo. E veja o testemunho dele, que extraordinário. Veja. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Este homem, Paulo, achou o tesouro. Amém? Quem é o tesouro? Jesus. Irmão, seguir a Cristo tem um preço. Qual é o preço? Tudo que você tem. Tudo. Tudo que somos, tudo que temos. De tudo temos que abrir mão, renunciar e entregar a Ele. Um discípulo aquele que reconhece que Jesus é seu Kyrios, Senhor. Nada é seu, tudo que tem pertence a Jesus. Quantos dizem amém? Tua casa, tua família, teu carro, tua empresa, tua profissão, teu dinheiro, reais, dólares, euros, o que for, tu campo. Faz a lista de tudo que você tem e assina debaixo: renuncio a tudo o que tenho. Tudo o que tenho é de Jesus. Quantos dizem amém?
tudo para ganhar a Cristo. Nossa, esse tesouro é infinitamente, não 100 vezes maior, infinitamente maior que aquelas coisas que nós temos que largar, abrir mão. Jesus será teu. Quem é Jesus? Tesouro escondido. É o reino. Será teu. E se você tem aquele cofre que chama-se Jesus, nele estão escondidos todos as riquezas do conhecimento, da sabedoria. Ouça bem, quando você entrega tudo o que você tem a Jesus, tudo que Jesus tem passa a ser teu. Amém? Vou repetir. Quando você entrega tudo o que você tem, nesta transação que se chama compra, você adquire o cofre, que é Jesus. E tudo o que Jesus é e tem, passa a ser teu. Você tem que ser inteligente como aquele homem que se transformou o homem mais rico de toda a região. Você será o homem, a mulher mais sucedida, mais rica do mundo. Bill Gates não é nada comparado com você, se você se torna discípulo de Jesus. Quantos dizem amém? Porque nele, em Jesus, aquele cofre, ouça, habita a plenitude da deidade corporalmente. Pai, a glória que me tens dado, eu lhes dou a eles. Toda a glória do Pai está no Filho, e o Filho passa a nós. Toda a glória do Pai que mora nele. O Filho foi nomeado herdeiro de tudo. Todo o universo tem um só herdeiro, Jesus. E quando você se torna filho de Deus, e se filhos, também herdeiros. E co-herdeiros com Jesus. Que significa co-herdeiros? Herdeiros igualmente. Tudo que Jesus é e tem, passa a ser agora de nós. E você se torna herdeiro de todo junto com Jesus. Bem-aventurados mansos, porque eles receberão que a terra por heredade. A terra e os céus, nos tornamos um com Jesus, e tudo que o Pai entregou a Jesus passa a ser nosso. Amém? Transbordante de alegria. Quantos têm alegria transbordante? Levanta a mão. Diga aleluia! Todo que eu tenho, aleluia! Você pode repetir comigo? Todo o que eu tenho é de Jesus.
Amém? Pode você agora assinar, dizendo: renuncio a tudo. Agora assina. Assina. Vamos, assina. Levanta a mão. Assina. Assina, vamos. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Jesus, todo é teu. Amém. Amém. Quantos estão transbordantes de alegria? Digam aleluia. Quantos estão transbordantes de alegria? Digam glória a Deus. Agora você pode ficar em pé e pular e dançar e dizer aleluia, glória a Deus, Jesus, 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 o tesouro escondido, azé, aleluia, aleluia, amém, amém, aleluia. Eu estou transbordante, gostaria de dar um abraço a algum irmão, um abraço. Você também pode dar um abraço transbordante de alegria.